vereadoras, senhores maranguapenses que adentram a esta casa, sejam muito bem-vindos. A Casa do Povo, aqui é a casa de vocês, está sempre de portas abertas. Segunda e quinta, terça e quinta temos sessões, e eu espero ver essa casa cheia com a presença de vocês, sempre. Sejam bem-vindos a esta casa. Bom dia aos senhores vereadores. Nesse momento eu autorizo o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Vai de silêncio, Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionário da casa e telespectadores. Chamada dos vereadores: Afonso Cordeiro Tocato Neto, Antônia Marina Lima de Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisane Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardon de Melo Chimendes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Sentinelo Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Walter Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira e Farias, Cássia Selmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Acordo suficiente. Existindo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão e, delicadamente, eu peço aos senhores, as pessoas que estejam no plenário, que não sejam funcionários da casa, que se coloquem ali nas cadeiras do plenário, tá bom? E dizer aos senhores manifestantes que são muito bem-vindos a esta casa, a Casa do Povo, que depois eu já conversei um pouco com a Daline, ela já me disse qual era a pauta, né, do movimento, tá certo? E a gente vai propor os vereadores, o presidente do IPM, a equipe financeira do IPM, da Prefeitura, para a gente tratar desta pauta, tá bom? Podem ficar tranquilos que a gente vai conversar sobre isso e dar um retorno a vocês. Eu peço até, infelizmente vocês não podem se manifestar, né, o regimento proíbe que a população se manifeste. Pode fazer através dos senhores vereadores, tá bom? Daqui a pouco. Tá bom? Mas eu quero que vocês coloquem até no papel, tá bom? Faça a representação, coloque no papel as reivindicações, o que vocês propõem, tá bom? E a gente responde também em forma de documento, tá certo? Então fiquem tranquilos e sejam bem-vindos a esta casa. Eu peço, nesse momento, eu coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, também diz como está. Aprovado. Nesse momento, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Indicação 287, José Valmir dos Santos indica ao secretário de Saúde, Maria Cleonir dos Santos Calvo, que seja providenciado o conserto da cadeira de dentista UBS do distrito de São João do Amanari. Indicação 288, Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo a construção de um centro vocacional tecnológico no terreno público situado na rua Manuel Altino, situado no distrito de Itapebuçu, com o objetivo de qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho, oferecendo curso gratuito à população. Indicação 289, Raimundo Marcel de Freitas Filho indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da Praça João Arimatea, situado no distrito José Arimatea. Isso, muito bem. José Arimatea, situado no bairro Centro, distrito de Itapebuçu. Indicação 284, José Cordeiro de Abreu Júnior da Topica, indica ao Poder Executivo providenciar a instalação de 11 luminárias nos postos da rua do loteamento Parque Panorâmico, situado no Novo Maranguape, que atualmente está com cerca
de 50% da região sem iluminação e que gera muita insegurança para os moradores. Indicação 285, José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao Poder Executivo que ordena ao setor competente providenciar pavimentação asfáltica nas situadas vias públicas do bairro de Outra Banda, mais precisamente na região conhecida como Vila Pedro Câmara, Rua Pedro Pessoa Câmara, Rua Atna Cordeiro de Oliveira, José Luiz de Souza, Raimundo Dias de Souza. São 4, né? Senhor secretário, por gentileza, só para registrar os meus 10 minutos aí de fala. Secretário, gostaria de registrar também os meus. Cadê o livro aí? Bota bem, secretário. Quem foi que pediu foi o vereador Wagner. Vai falar também? Foi o Wagner, Wagner, vereador Riba, o Elisânio, Cássio Rogaciano. Também me inscrevo. O Elisânio também está. Pronto. Indicação 28. Pronto, vai continuar. Indicação 286, José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao Poder Executivo que ordena ao setor competente providenciar a limpeza dos matos em todas as suas vias públicas na comunidade da área verde, principalmente em torno da UBS e da igreja. Área verde. Bota aqui, bota. Não. Requerimento 037 do vereador João Damasceno Fontinelli Neto, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, deve do presente para requerer a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário, senhor Raimundo Soares Júnior, que indique e a informar a folha de pagamento detalhada mencionada secretaria, em especial a folha do FUTEP, a quantidade de professores temporários da rede municipal de ensino, justificativa devido à existência de inúmeras denúncias de pagamentos de salários de indivíduos pelos recursos do FUNDEF, e há professores temporários que não estão em sala de aula. O presente requerimento torna-se revelante para sanar qualquer dúvida sobre o bom uso do honorário público com a administração pública. Deve ser fundamentada nos princípios da eficiência e publicidade. Buscamos sempre a verdade dos fatos, fazendo justificar a presença de requerimento para que os maranguapenses e essa casa, que fiscalizadora de serviço utilizado por parte do Poder Executivo. Após analisar os documentos requeridos, fiquei cientes da verdade. João Damasceno Fontinelli Neto. Projeto de resolução cria a medalha Chicanice e adota as outras providências. Foi criada a medalha Chicanice destinada à pessoa que tenha destacado o humor no campo artístico em nível municipal, estadual e nacional. É o vereador Emanuel Mendes Soares.
Moção 044, vereador Francisco de Alencar Filho. Moção de parabéns de André Cordeiro, Cirino, Câmara. Passagem pela seu aniversário natalino, ocorrendo no dia 30 de abril. O André. Meu. Moção 045, moção de parabéns ao campeão do circuito maranguapense de basquete, ocorrido dia 1º de maio. Moção 046, Francisco Hugo de Alencar Filho, que moção de parabéns ao médico senhor José Otto Ocean Felipe Cavalcante pela passagem de seu aniversário natalino ocorrido no dia 1º. Se não foi, vai ser. Indicação 278, Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao chefe do Poder Executivo que interceda ao setor competente para providenciar recapeamento asfalto da rua Doutor Ageu Braga Este e rua João Travasso, bairro Outra Banda. Indicação 279, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo instalação de computadores com impressora Wi-Fi para os usuários da biblioteca pública. Indicação 280, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que interceda ao setor competente providenciar a poda de ave retirada das palhas secas das palmeiras na rua Israã e toda sua extensão na rua Capitão Jeová Colares, situado no bairro de Outra Banda. Indicação 281, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que interceda ao setor competente providenciar as podas das árvores da rua Sinésio Ponte Tavares, situado no bairro da Preguiça. Indicação 282, Francisco de Alencar, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a contratação de profissionais obstetras para atender nas unidades básicas de saúde do nosso município. Indicação 283, Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a contratação de pediatra para atender nas unidades básicas do município. E aqui já é o... Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de resolução de número 011/2023 da vereadora Antônia Marina Lima de Paula. Projeto de lei de número 015/2023 denomina as ruas situadas no distrito de Cachoeira e adota as outras providências. Vereador Francisco de Alencar Filho. Após o final da leitura das matérias, eu autorizo aqui as meninas, né? Pediram para fazer aqui 1 minuto de apitaço, pode ficar à vontade, viu? Se tiver os apitos, pode fazer para extravagar, né? E extravasar, isso. E nos comprometemos, todos os vereadores, certo? Em marcar uma reunião com o IPM, tá bom? E se vocês quiserem fazer uma representação de 4, 5 pessoas, funcionários, né? Para acompanhar a gente vai marcar essa reunião e avisa a vocês, tá bom? Eu me comprometo com você. Pois não. Tá bom, tá ok? Pronto, e sejam bem-vindos a esta casa. Pronto.
Pronto. Estou dando a minha palavra que a gente vai marcar essa reunião, tá bom? Vamos acatar as sugestões de vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade à sessão. Projeto de lei de número 015/2023, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, que denomina as ruas situadas no distrito de Cachoeira e adota outras providências. Encaminham para as comissões para dar os pareceres. Indicação de número 278/23, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar, deferidas por a presidência. Indicação de número, eu vou ler em bloco, de número 278/23, 279/23, 280/23, 281/23, 282/23, 283/23, todas de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, foram deferidas por essa presidência. Indicação de número 284/23, 285/23, 286/23, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, Júnior da Topic, estão deferidas por essa presidência. Indicação de número 288/23, 289/23, de autoria do vereador Raimundo Maciel Filho, deferidas por essa presidência. Moção de número 044/23 e moção de número 045/23 e 046/23, também de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, estão deferidas por esta presidência. Passa a presidência para a vereadora Marina para apreciar uma indicação de minha autoria. Indicação número 287 do vereador José Osvaldo Menezes dos Santos é deferida pela presidência. Requerimento de número 037/23, de autoria do vereador João Damasceno Fontinelli Neto Girão, encaminham para a próxima sessão. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 011/23, de autoria do vereador Antônio Marina Lima Paula, para a ordem do dia para a primeira votação. Projeto de resolução número 012/23, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares, o Dandan, encaminho para as comissões. Dando despacho das matérias, encontra-se inscrito vereador Elisânio, disporá de 10 minutos regimentais. Elisânio, Wagner Farias, Ibamar, Cássio, Valber e Mar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais uma sessão aqui na Câmara. Em especial aos servidores municipais que estou vendo aqui hoje, é um número significativo. Como o presidente falou, as portas da casa da Câmara Municipal sempre estão abertas para vocês, certo? E especial na condição de servidor, o largo trabalho, pela folha de prestação de serviço que vossas senhorias têm à frente da educação municipal, porque eu estou vendo aqui, grande parte de vocês são professores, companheiros aí de uma luta, digamos, de uma vida toda, porque já muitos estão aí já na aposentadoria, né? Gozando dos direitos já adquiridos enquanto servidor da ativa. Senhor presidente, o que me fez retomar, certo, a fala nessa manhã é que na última sessão
nós abordamos aqui um tema por conta de um requerimento apresentado por este vereador, que era para nós termos acesso a algumas informações de praxe, informações fáceis, simples, certo? Do Instituto Municipal de Previdência, no que diz respeito ao cálculo atuarial apresentado por aquele instituto, o último de dezembro, né, do ano passado, como também da Previdência, da política de investimento da Previdência Municipal, o que trata exclusivamente do patrimônio do IPM, o que diz respeito de forma direta a todos os seus servidores, ativos, inativos e supostamente aqueles que ingressarão no serviço público. Infelizmente, o nosso requerimento foi rejeitado e por conta dessa questão nós não vamos ter acesso, certo, a essas informações por conta da rejeição daquele pedido. Mas já tinha me organizado aqui na casa para protocolar um outro requerimento, pedindo aqui uma audiência pública, essa convocatória como diz o regimento interno da casa, do superintendente do IPM, porque eu não vejo razão de não termos acesso a essas informações e darmos a clareza necessária ao que está lá na política de execução, de manutenção e de, digamos assim, de organização do Instituto Municipal da Previdência, certo? Mas vou dar um passo atrás, porque vi aqui um compromisso de público de Vossa Excelência em marcar uma reunião com o superintendente daquela casa, contando, creio eu, com a presença dos senhores vereadores, com a presença de uma comissão significativa de servidores, com a presença do comitê gestor daquele órgão, bem como com a Secretaria de Finanças e todos aqueles que se acharem, digamos assim, no direito de participar. Isso é ótimo. É ótimo porque mostra a transparência, mostra a tranquilidade, certo? E afasta de vez essa nuvem que paira sobre nós, servidores, de que, infelizmente, não temos a transparência necessária lá do que diz respeito às nossas vidas. Espero que Vossa Excelência marque isso quanto antes, que tenhamos... Pedir a parte? Já, amigão. E que tenhamos já essas informações. Mas esse encontro, certo? E até louvo, já de cara, a iniciativa da presidência dessa casa em assim fazer. Mas eu queria deixar claro, certo? Deixar aqui bem claro, que o que nós estamos, certo? Até disse há poucos minutos atrás aqui, numa reunião que foi realizada de frente ao IPM, que na condição de servidor, o que nós queremos, simplesmente e unicamente, é transparência. Só isso. Nós queremos ter a segurança e a tranquilidade de que a nossa contribuição durante os anos que passamos na condição de servidor público vai ser garantida e respeitada após o processo deflagrado das nossas aposentadorias. O que a gente pede nessa fala, certo? E aqui, entenda-se, senhores, que por trás disso, tudo isso eu poderia resumir no único ponto. O que a gente pede na condição de servidor é respeito ao funcionalismo público do município de Maranguape. Só isso. Eu não estou aqui fazendo não estou aqui colocando essa situação, certo? Porque nós, servidores, nós somos para além governos, certo? Entra um, sai outro, volta não sei mais quem, e nós continuaremos servidores do município. Nosso compromisso é com o serviço público municipal. Nós não temos aqui a necessidade de estarmos nas mãos ou vitimados por uma situação circunstancial, momentânea, certo? Que vai nos trazer, no futuro, enormes prejuízos. E a gente quer, certo? Essa transparência, essa segurança, para que não sejamos pegos de surpresa no futuro. E aqui, o que eu trouxe, certo? Dos documentos que eu trouxe da vez passada, que foi muito procurado nesse final de semana aí, para tratarmos do cálculo atuarial, da política de investimentos, certo? Não tem nada dito para além do que aqui o documento diz. Pelo que o documento diz, ano que vem, o nosso IPM está insolúvel. É fato pelo que o documento fala.
A nossa política de investimento teve aqui, em 26 meses, um retrocesso de 7.484.399,67. Isso é a diferença do que tinha de patrimônio em 21 de janeiro de 2021 em janeiro do ano 2021 e em fevereiro do ano de 2023. Essas explicações que nós queremos, essa transparência que nós queremos, para nada além disso. Se Vossas Excelências nos oportunizarem a ter acesso a essas questões e nos dar a garantia do que o nosso IPM tem vida útil e longa, estaremos satisfeitos. É isso que a gente pede. Vereador, pediu uma parte. Boa tarde a todos. Bom dia, aliás. Acordei cedo demais. Deixa eu passar uma informação para vocês. É porque assim, ó, todo o material que a gente recebeu, que a gente começou a analisar, a gente não recebeu essa informação, entendeu? Algumas informações que a gente pediu, eles enviaram informação muito sucinta, né, que não dá para a gente realmente identificar o tamanho desse problema. O que é que eu verifico hoje? Eu escuto falar dessa história do IPM desde antes de eu chegar nessa casa, ou bem antes da situação. Principalmente eu acompanhei um pouco da senhora Aila, foi aquela que foi utilizado o nome dela para receber valores, né? Ela já estando falecida. Eu vejo o seguinte: audiência pública, massa, legal, vai dar, né? Tudo certo. Só que eu vejo muito mais, eu acho que está na hora dessa casa começar a pensar numa CPI mesmo, certo? Está na hora dessa casa... Está na hora dessa casa começar numa CPI, porque senão a gente vai ficar sempre nesse disso, não me disse, está certo, está errado, entendeu? Vai ficar uma turma defendendo, outra turma, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não deu certo a CPI, hoje nós temos a Delegacia de Corrupção aqui do Estado de Ceará, é quem está fazendo esse prefeito. Hoje nós temos também a GAECO, né, que a gente poderia procurar também. Hoje nós temos a DRACO, que é a Delegacia de Organização Criminosa também, que a gente poderia ir até lá também, mas assim, o que não dá é, com certeza não, que eu não tenho tanta certeza, mas toda essa documentação que encaminharam, que não ia nos dar informação nenhuma, isso foi programado, isso foi projetado, isso foi planejado, entendeu? Que é para continuar sem informação. Eu tinha pedido meus 10 minutos, mas se possível eu queria estender junto com o do Elisânio aí, né? E aí a gente ia deixar a pauta caminhar, tá certo? Essa é a minha sugestão, vereador. Quem quiser nos acompanhar, a gente vai estar junto isso aí. Obrigado. Agradeço suas palavras, vereador Wagner. Sei da seriedade do trabalho que Vossa Excelência está fazendo. A gente quer fugir de todo e qualquer tipo de ilação, a gente quer fugir de todo e qualquer tipo de julgamento predisposto, porque o que a gente quer é a verdade, é a certeza, é a clareza, é a segurança para que nós, servidores, tenhamos os nossos futuros garantidos do ponto de vista de aposentadorias e benefícios que diz respeito não só a classe do magistério, que é a classe maior de servidores municipal, mas a todos aqueles que são parte do funcionalismo público municipal, certo? A gente, todas essas ações que Vossa Excelência colocou, esses órgãos aí citados, eles fazem parte de um processo de fiscalização, certo, do recurso público. Mas a gente espera, inicialmente, que o próprio município dê conta disso, haja vista que o que a gente quer simplesmente é transparência nessas informações, ok? E se porventura for detectado algum tipo de problema de irregularidade, que as pessoas que venham a ser responsáveis por isso, que tenham, na força da lei, a responsabilidade de serem punidas. Muito obrigado, presidente. A Câmara registra as palavras do vereador Elisânio e encontra-se inscrito o vereador Wagner Farias. Desistiu do tempo? Pode, já se ficou preparado, né? Então, próximo, vereador Ibamar Félix, disponibilidade de 10 minutos regimentais.
Bom dia à mesa, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos servidores que estão todos aqui, reivindicando aqui pelos direitos de vocês. Queria dar meu bom dia aqui. Primeiro, eu coloquei, a fala que eu vou falar aqui, eu coloquei um requerimento pedindo que seja esclarecido a relação de todos os imóveis que tem em Maranguape com o nome, o valor o valor e o nome dos proprietários, tá certo? Eu espero que seja aprovado por esses vereadores, porque o que o nosso prefeito, mais que ele pedia na gestão passada, que saiu e ele assumiu, era transparência. Então, eu acredito que esse é um requerimento que pode ser aprovado, porque simplesmente é para a gente saber quantos imóveis nós temos em Maranguape, quantos imóveis públicos, quem é o dono e qual é o valor. Simplesmente, só isso mesmo. Não precisa a gente votar contra, peço o apoio de todos os vereadores e que seja aprovado esse requerimento, tá certo? Segundo, eu quero dizer que aos nossos servidores que estão todos na casa aqui, que vocês podem contar com esse vereador, pode contar com o Cássio e vários os outros vereadores também que quiser dar o apoio a vocês, porque vocês estão lutando por um direito que é de vocês. E eu gostaria de toda a vida eu ver essa casa desse jeito, lotada, para a gente brigar pelos direitos maranguapenses, porque aqui nós não somos patrão de vocês, aqui vocês são os patrões da gente. Então seria bom que todos vocês, toda a vida, estivessem nessa casa para que a gente pudesse lutar pelos nossos direitos juntos, tá certo? E vocês podem contar comigo, inclusive, Wagner, que você colocar aí de CPI, de transparência para o povo, pode contar com o meu apoio, tá certo? Obrigado. Eu queria dizer também que, além dos servidores que estão aqui, deveria todo maranguapense procurar uma parte do tempo deles e vir para a Câmara e lutar junto com a gente pelo direito deles, que a gente vê que hoje nós temos um Maranguape aí se afundando. Então, se nós temos que brigar mesmo, temos que ir para cima do prefeito, temos que ir para cima do governador e trazer recurso e que melhore a situação de Maranguape. Inclusive, eu vou comentar aqui sobre uma coisa que já foi feita agora, acho que há 15 dias atrás, que foi a parede do açude, Cássio, que inclusive arrombou de novo, e a gente está querendo saber, esse dinheiro não é do povo não que está sendo gasto? Será que quando tem um erro desse, o engenheiro vai pagar pelo o que está acontecendo? A empresa vai pagar? Porque eu trabalho na construtora e se nós fizermos uma coisa errada, nós quem assume? Será que em Maranguape é do mesmo jeito, pessoal? Ou não? Será que quem vai assumir é o dinheiro do povo maranguapense? Porque aonde eu trabalho, se nós fizermos uma laje errada, se cair, a gente que assume o erro. A empresa assume totalmente o erro, paga, o contratante não responde nada, tá certo? Estou falando isso aí porque eu sei o que é que eu estou falando. Então, será que em Maranguape quem tem que pagar é o povo? Eu acho que não. Quem era para pagar era a empresa e se responsabilizar pelo o trabalho que ela está fazendo, tá certo? Eu não acredito que vai ser pago pelo dinheiro do povo, não. Eu acredito que não. A gente, vereadores, tem que fiscalizar isso aí. Nós estamos aqui na casa para isso. Nós vamos fiscalizar para saber se o dinheiro vai sair do povo ou se é da empresa que foi contratada pelo município, tá certo? Isso aí eu deixo nas mãos dos vereadores. Se os vereadores quiserem, pode contar comigo também, que eu estou aí para fiscalizar. Outra coisa aqui, eu pedi um ofício de uma rua, que inclusive eu pedi só um ofício porque já foi pedido um requerimento pelo vereador Júnior, da João Magalhães, tá certo? Lá está intransitável, eu pedi um ofício, mandei para a CEINFRA que fosse feito. Seu prefeito, vamos atender menos vereador, seu prefeito. O vereador Júnior fez uma indicação porque ele sabe
da necessidade desse povo ali que pega o posto retorno e vem, só tem aquela rua para fazer e está intransitável. Mandou uma máquina lá, mandou uma caçamba, botou um barro lá. Mas com a chuva esculhambou tudo. Vamos atender o vereador junto, seu prefeito, para ficar bom para todo mundo ali, para fazer aquele retorno, porque só tem aquela rua atrás do posto de retorno, todo mundo transita nela e nada vai feito. Eu mandei aqui um ofício, Júlio, só para reforçar a sua indicação, mas aqui eu peço que o prefeito atenda o seu pedido, do vereador, que vai ficar bom para todo mundo, e vai ser bom para ele também, porque ele vai ganhar bagagem com o povo do Novo Maranguape, com o povo da área seca, porque até agora eu não vejo... Dá uma parte, vereador. Só um momento, tá? Eu não vejo nada feito por essa gestão no Novo Maranguape. Pode ser que daqui para frente a gente ainda veja ainda, mas no momento eu não vi nada feito ainda no Novo Maranguape por a gestão. Pronto, a segunda parte. Vereador, como Vossa Excelência bem colocou, a gente fez a solicitação, inclusive, não de melhorias com material de areia, como foi colocado, mas de calçamento, e o prefeito sinalizou que vai ser feito esse calçamento, né, e eu acredito que seja agora, no decorrer desse ano, para de verão. E agradeço a sua preocupação também, você também mora no bairro, mora na área, e sabe da necessidade e da importância daquela rua. Mas fique tranquilo que o secretário e o prefeito já sinalizou que esse calçamento vai ser feito, né? E a gente vai continuar pedindo, porque realmente é necessário para que seja feito o retorno daqueles veículos, daquele pessoal que abastece no posto, que mora dentro da comunidade. Obrigado. Vereador, eu queria ficar tranquilo, mas infelizmente eu não fico, porque a gente já pediu muita coisa nessa casa e o prefeito não acatou nenhum. Inclusive, eu pedi o hospital infantil para Maranguape. Inclusive, vai fazer 4 meses, nem a resposta eu recebi, vereador. Inclusive, também, eu pedi que o prefeito revogasse a lei do IPTU, porque foi campanha de promessa de campanha dele. Até hoje não recebi uma resposta, vereador. Então, eu acho que está na hora dos vereadores ter um pouco de respeito nessa casa e receber resposta, para que seja dada uma resposta aos vereadores dos requerimentos e as indicações que nós colocamos, que até agora eu não recebi uma, eu já coloquei umas 60, não recebi uma resposta, passando aqui para todos que estão na casa, que eu não recebi uma resposta. Inclusive, meus colegas vereadores falaram que sobre o hospital infantil, que já estava sendo feito um estudo que estava no planejamento do prefeito, e até hoje eu não recebi uma resposta sobre isso aí, tá certo? Do IPTU também, eu gostaria muito que ele mandasse a resposta, e também do cartão Amor, que eu, vereador Riba, não conheço uma pessoa em Maranguape que receba. Se tem alguém aqui, levante a mão aí que receba cartão Amor, porque eu não conheço uma só pessoa, e eu estou esperando também essa resposta do senhor prefeito, e eu espero que eu tenha alguma resposta mais breve possível. Vou passar para os amigos vereadores e vou passar para vocês na minha rede social o que eu recebi de resposta, tá bom? Obrigado e bom dia a todos. Vereador Riba, só um minutinho aí na... Não, se não tiver o tempo aí, vereador, pode falar à vontade. Bom dia, senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos acompanha nessa manhã. Com referência a João Magalhães, eu dizer aqui para companheiro Riba e o Júnior, inclusive eles até sabem disso, que faz tempo que eu luto por aquela pavimentação. Inclusive, já estou com bastante tempo aqui, eu posso dizer que já passei pelos 4 gestores e agora realmente já foi licitado e está garantido que vai sair, mas inclusive faz bastante tempo, já está quase 20 anos que a gente vem lutando por aquela pavimentação. E com relação à questão da melhoria, foi uma coisa provisória, que também eu fiz o pedido. Tá? Infelizmente, foi colocado material no dia seguinte, teve aquela chuva intensa, né, que foi não só aqui no Maranguape, mas no estado como um todo. Mas o fato é que as coisas não são fáceis mesmo, são difíceis. E a gente está aqui lutando e persistindo para que as coisas aconteçam. Só para confirmar que eu não poderia deixar
falar sobre Magalhães, com a reivindicação antiga da gente. Para concluir. Seria interessante que eu manifestasse essa posição. Obrigado pela parte, vereador. Pronto, para concluir agora, senhor presidente, já que o João Alves falou, eu vejo, vereador, que nós, como vereador, já você está com 4 mandatos, é 5, né? Então, se eu vejo nessa casa aqui que nós temos que trabalhar mais, porque tudo que eu vejo público aqui em Maranguape está de 15 anos para lá. E um prefeito sempre dizendo que vai entrar para melhorar, e o outro vai entrar para melhorar, e nunca melhora nada. E tem um bocado de prédio aí que está com 12, 15 anos, e nada vai feito. Então, se nós temos que mudar. Obrigado a todos. A Câmara registra as palavras do vereador Riba. Encontra-se inscrito o vereador Cássio, disporá de 10 minutos regimentais. Vereador Cássio. Vou até água, meu céu. Eu vou até água. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público aqui presente, senhoras e senhores, meu bom dia a todos. Senhor presidente e senhores vereadores, o motivo da minha fala hoje, infelizmente não queria mais trazer esse assunto, essa casa, porque já foi explicado a situação toda, né, daquele nosso açude de São José, o açude do Retiro, senhor presidente. A gente já comentou muito sobre o que aconteceu, por uma obra mal feita, aquele açude veio arrombar, o açude do Retiro. Foi aquela passagem enxuta, que não é passagem molhada, mais parecido como um bueiro, fizeram um bueiro lá no açude do Retiro, fizeram muito mal feita, o açude veio arrombar. E para acabar de ajeitar, ainda cavaram a parede para o açude arrombar. Eles ajudaram a arrombar mais ainda, né? Fizeram a obra mal feita, que é a passagem enxuta que fizeram lá. Aí eu comentei aqui porque o Retiro, senhores, toda a vida, o meu pai foi vereador aqui, sempre foi bem votado, e nas últimas eleições eu fui o mais bem votado naquela localidade do Retiro. E a gente tem muitos amigos, a gente tem muito carinho pelo aquele distrito, aquela localidade, que é o Retiro. E a gente não queria, né, que acontecesse o que aconteceu. E ainda, além de ter feito aquela obra mal feita, fizeram a inauguração, gastaram muito dinheiro. Gastaram dinheiro lá naquela obra, quase 800 mil para fazer aquele bueiro. Porque eu fico Vereador Cássio, pode uma parte, por favor? Na hora, vereador, já eu dou a parte. O que eu fico mais assim é que gastaram quase 800 mil reais naquela passagem enxuta que fizeram lá. Foi gasto quase 800 mil e acabaram com o açude do Retiro. Aí o que eu estou mais aqui preocupado é que a água tem que sair no singradouro do açude. E eles estão querendo que essa água saia, não sei aonde, porque é cavando. Cavando a parede do açude. Cavaram a parede do açude, o açude chegou a arrombar. Eu expliquei aqui que não pode ser cavado, parede de açude nenhum pode ser cavado. E parece uma coisa, cavaram, arrombou, tamparam, que era a obrigação. Quem fez a merda, né, que tem que consertar. Ajeitaram lá. Aí vieram mais para trás, uns 2, 3 metros para trás, cavaram de novo, botaram a manilha de novo, veio arrombar de novo. Quer dizer, dinheiro do povo está sendo jogado no lixo, o dinheiro do povo está indo para o ralo, que é dinheiro nosso, gente. É dinheiro nosso que está sendo mal administrado. Isso a gente não pode aceitar jamais, e isso deixa a gente indignado com a administração dessa. A gente vê aqui as questões do pessoal aqui, reivindicando uma coisa que não era para estar nem aqui, esse povo que está contribuindo, está fazendo o papel deles, dos servidores aqui, e tirar dinheiro do povo, dinheiro do IPMM, quando o povo for se aposentar, não tem o seu direito de se aposentar, por conta de mal administração que está tendo em Maranguape. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha, nós jamais podemos aceitar essas coisas que estão acontecendo. Então, se eu fosse o gestor hoje, que nem está aí, mau administrador, que todo mundo já conhece, péssimo administrador, o gestor de Maranguape, eu ia lá no Retiro fazer um vídeo, reconheci o meu erro. Não, realmente, pessoal, da localidade de Retiro, eu quero que pedir desculpa. Foi nós que fizemos uma porcaria aqui
Então essa porcaria vai ter que ser desmanchada, porque a água vai ter que passar aqui. Porque quanto eles não desmanchar a porcaria que eles fizeram, daquele bueiro que eles fizeram lá no açude do Retiro, não vai dar certo. O que vai acontecer, Deus me livre, que pode acontecer é arrombar a parede principal, que é a parede do açude principal, que é a do meio mesmo. Se arrombar ali, aí vão ver tragédia pior. Então, o que eles têm que fazer? Reconheça, vá lá, peça desculpa à comunidade, não, a gente errou, bateram o nível muito mal batido, o açude sangra por cima da parede e não sangra onde é para sangrar, rapaz. O açude do Retiro foi feito há mais de 20 anos. Nunca aconteceu isso e teve vários invernos bons de lá para cá. Teve o inverno de 2009, todo mundo aqui conhece. O inverno de 2009 foi um dos melhores invernos que a gente já viu na nossa vida. E não arrombou o açude do Retiro. E agora, nessa administração, foram fazer aquela passagem molhada, bateram um nível muito mal feito, chegou a arrombar o açude do Retiro e não quer reconhecer o erro. Rapaz, é bem simples, o povo perdoa, reconheça, eu errei. Nós erramos, então vamos consertar. E só dá para consertar lá, senhores vereadores, só dá para consertar se desmanchar o bueiro que fizeram. Porque lá não é uma passagem molhada, lá é um bueiro, certo? Que foi gasto, foi muito dinheiro lá naquele bueiro, mas infelizmente vai ter que se desmanchar e fazer direito a passagem molhada. E fazer uma passagem molhada, não é fazer um bueiro, não, fazer uma passagem molhada e deixar a água passar. A água, quando vem, ela quer passar. E do jeito que está lá, não passa. E toda a vida vai acontecer o que está acontecendo. Eu quero ceder aqui a parte o meu amigo vereador Dandão. Depois eu queria também, vereador. Agradeço a parte ao vereador Cássio. Bom dia, senhor presidente. As vereadoras aqui presentes, a Marina e a Aline. O público aqui presente. As suas palavras, Cássio, realmente, né, a gente que é vereador, eu fui o propositor da indicação para aquela passagem molhada, né? Como você disse, há mais de 20 anos que aquela comunidade não recebia uma obra pública. A obra custou em torno de 300 mil reais, 800 mil reais foi o pacote do convênio que foi Retiro e Piroás, a obra lá é do governo do estado, certo? O prefeito acompanhou a obra, mas a obra é de responsabilidade do governo do estado, mas a prefeitura tem que acompanhar a obra. A obra foi uma obra, você acompanhou lá. Pedimos, o vereador Ribas já pediu explicação, o requerimento foi aprovado, então a gente está aqui, né, para se ajudar. Eu acho que aquela obra foi muito importante para a comunidade, como você sabe muito bem disso, mas agora a gente tem que ver qual motivo levou ao arrombamento do açude. E foi isso que a gente pediu aqui e vamos esperar as explicações. O açude ainda está cheio. A comunidade não teve nenhum prejuízo, graças a Deus, né? Lá ela abastece várias comunidades, Tanques, Melão, Cajueiro, e não teve, né? Teve lá o acontecido, e as comunidades não passaram por nenhuma dificuldade em seus abastecimentos, né? E estou acompanhando lá a obra, né? Que está sendo feita de conserto, a prefeitura está lá, né? Tentando ajudar a comunidade e período de inverno a gente sabe como é, muita chuva e aconteceu o que tinha de acontecer. Né? Obrigado aí pela parte, vereador. Pois é, vereador, eu quero agradecer pelas suas palavras, mas assim, a gente, o pessoal da localidade, do Retiro, a gente todos sabe que a maneira que foi feita a obra, a qualidade da segurança da obra, não foi mal feita não. Então eu quero falar da questão do nível. Bater o nível, muito errado, o nível lá, aí o açude vai sangrar por cima da parede e não sangra lá. Eu quero dizer, o açude tem que sangrar no sangradouro, a água tem que passar por lá. E, da maneira que está lá, não vai passar. Então, é o seguinte, é de manchar, é reconhecer o erro. Não foi por muita chuva, não foi por algum açude que arrombou, que veio arrombar o açude do Retiro, que veio de lá para cá, não foi. Foi só por essa questão, então ele tem que reconhecer o erro e dizer que errou mesmo, e reconhecer e fazer novamente e fazer bem feito. Então, eu quero saber a parte que é o vereador Riba. Obrigado, vereador. Tem um minuto. Vereador, eu fico muito triste, vereador, quando eu vejo aqui os novos vereadores falar que toda obra de 20 anos está lá, certo? Eu acho que muitos vereadores dessa casa vai vir a eleição agora, vai voltar, e eu espero que os que voltar tenham mais que trabalhe mais, que cobre mais do prefeito, porque
prefeito, inclusive o prefeito atual já foi prefeito, né? E a gente está vendo aí várias obras, que é tudo de 20 anos para lá, 10 anos, 15 anos. E eu não acompanhava muito a política, eu me candidatei agora na segunda vez. Aí foi a primeira vez que fui suplente e agora estou aqui como vereador, tá certo? E quero dizer também que o desmantelo está tão grande que eu recebi uma mensagem agora que a energia da rodoviária foi cortada, os permissionários estão tudo sem energia. Como é que pode um negócio desse? Pessoal, tá complicado, viu? Tá complicado, a gente tem que ir para a rua mesmo e cobrar e pedir ajuda do povo para cobrar junto com a gente, tá bom? Obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu agradeço aos senhores vereadores que antecederam a minha parte, né? Mas é só dizer a todos os maranguapenses que esse gestor aí a gente já conhecia, no primeiro mandato dele ele já disse como é a administração dele, né? Foi uma péssima administração, o povo deram a oportunidade de novo para ver, mas está vendo como é que está a situação. Então quem sofre é nós, quem sofre é o povo, e um bom dia a todos e muitíssimo obrigado. A Câmara registra as palavras do vereador Cássio. Eu estou inscrito, eu passo a presidência para a vereadora Marina, vice-presidente. Bom dia a todos e a todas, senhores maranguapenses, senhores vereadores que adentram esta casa. Novamente dizer que sejam muito bem-vindos a esta casa. E dizer, minha gente, que eu acho que essa questão do açude está sendo muito explorado, acho que há aproximadamente um mês, a gente vem falando essa questão do açude. Existiu uma obra, para quem não acompanhou de perto, como nós, vereadores da região, Dandan, o Mardon e João Alves, acompanhamos. No período do inverno, as pessoas ficavam ilhadas, as pessoas não conseguiam ultrapassar o sangrador do açude. As pessoas ficavam ilhadas Retiro, com toda a região ali do Melão, Tanques, ficava ilhada. Esta obra veio, uma obra muito bem feita, foi uma passagem molhada no sangrador do açude, onde permite a passagem das pessoas, tanto na época da chuva como no verão, né? Infelizmente, é uma obra que tem engenheiro, tem responsável técnico, inclusive responsável técnico da empresa que fez, que é a Geopac, e o engenheiro da SOP, que acompanhou a obra. Então, se o projeto é aprovado, foram três passagens molhadas, e aquele projeto é para ser executado do jeito que o engenheiro projetou, tá certo? Houve um problema, o açude ainda começou a sangrar, sangrou pela passagem molhada normalmente, os carros estavam transitando, mas no outro lado, do lado oposto, a parede rompeu. No final da parede. Isso no final. O açude não rompeu, a água ficou 80%, 70% ficou no açude. A prefeitura não pode interferir, ir lá e mexer na obra, na passagem molhada, porque ela está na garantia ainda. Tem um engenheiro responsável técnico. Isso vai ser arcado as consequências, as despesas, pela empresa que projetou. Aí a empresa foi contactada e a empresa orientou, não, do outro lado, do lado oposto, a gente aconselha que faça um bueiro para ajudar, né? Foi feito. Está chovendo quase todo dia. Antes deles terminarem o bueiro, veio uma forte chuva e rompeu. A prefeitura trabalhou dia e noite para tampar, né? O açude está lá com a capacidade máxima. É o açude que abastece Melão, abastece Tanques, abastece Vassoura, Cajueiro, todas aquelas comunidades menores ali abastecem com água de lá. O açude está lá cheio, né? Graças ao grande esforço, tem dia que eles trabalham até de noite. Só que veio aí uma chuva de 100 milímetros e rompeu pela segunda vez. A prefeitura já tampou novamente, gente. Então a gente tem que ver isso aí. Em momento algum a prefeitura foi omissa. Se a prefeitura tivesse sido omissa, aí as pessoas estavam aqui cobrando. A prefeitura não fez nada, perdeu a água, as comunidades ficaram sem água, não. As comunidades estão lá, vão ser abastecidas para garantir o abastecimento
de todas as comunidades. Está garantido aqui, garantido graças a um grande esforço da gestão. Agora, existe custo? Existe. Mas tem que se fazer esse investimento para que as pessoas tenham água. Tá certo? Então, ninguém vai projetar uma obra dessa aqui para prejudicar inúmeras famílias. As obras estão lá para beneficiar as famílias. E o assunto está cheio. As máquinas que estão que fizeram o serviço, né? Na hora que faz sol, vai lá, as máquinas começam a trabalhar, estão levantando a parede novamente. Quando chove, para. Às vezes passa 2, 3 dias parada a obra, por conta das chuvas, né? Então, assim, está se trocando o pneu do carro com o carro andando. E as pessoas, em vez de elogiar o trabalho que está sendo feito, que não está tendo nenhum prejuízo para os usuários daquele açude, e as pessoas criticam porque está sendo tampado 2 vezes. E se romper, vai ser tampado de novo, gente. A gente não pode deixar todas aquelas comunidades sem água. Tá bom? Concedo uma parte ao vereador Afonso Neto. Agradeço inicialmente uma parte, dar meu bom dia aqui a todos os amigos vereadores, aos vereadores, ao público presente. O Valber se reportou muito bem com relação a essa situação do açude do Retiro, que deve ser, eu não tiro o mérito aqui dos vereadores, do vereador Cássio, nem do vereador Riba, que também vem abordando o assunto rotineiramente, na função dos senhores de fiscalizar, e é uma função justa, devida, deve realmente fiscalizar. Mas o que a gente vê, essa obra, para deixar mais esclarecido, que nós temos participado de algumas reuniões técnicas, junto com o presidente e alguns vereadores, esse projeto foi feito por técnicos do Estado, o projeto veio pronto para o município. Foi executada por uma empresa contratada pelo Estado, dentro de um pacote do Estado. A empresa fez a obra. E o município agora está reparando alguns prejuízos por conta de uma chuva muito intensa, acima da média, acima do previsto, mas realmente essas obras, como é aquela história, nós temos que esperar, realmente são as cargas intensas e não ficar só esperando que seja tudo pacífico, tudo tranquilo. E houve uma carga intensa e rompeu essa parede auxiliar que já foi feita emergencial quando detectaram alguma possível falha de projeto. Agora os técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, estão analisando se houve erro técnico, presidente, o senhor sabe disso, estão apurando para ver se realmente houve o erro técnico, vereador Riba, para acionar, se necessário, juridicamente a empresa que fez a obra. Que essa obra é de responsabilidade dessa empresa contratada e um projeto feito pelo governo do Estado em um convênio. Vai ser apurado, é tanto que foi aprovado o requerimento do vereador Riba, foi aprovado aqui apenas com um voto contra, porque não tem nada a se esconder. O secretário de Infraestrutura deve comparecer à casa e vai dar as explicações, como nós já ouvimos do corpo técnico da Prefeitura, a explicação, que estão apurando realmente se houve a falha, porque não é só aquele erro visual. O Cássio é acostumado com o açude, como eu também sou, nós somos lá da mesma região do Papara, tenho propriedade próxima ao Cássio, somos acostumados a fazer açude e a gente sabe dos erros que não se deve cavar a parede. E a justificativa é que foi a parede auxiliar emergencial. Mas, presidente, o senhor foi muito correto com as suas explicações e eu peço aqui aos senhores, vamos esperar a resposta final. A Prefeitura está remediando uma coisa inesperada, está remediando e a água vai ser preservada, acredito que até o final do inverno em sua totalidade. Obrigado, Val. Presidente. Bom dia a todos. Por gentileza, só um minutinho. Primeiro aqui, presidente, parabenizo o presidente, sempre sereno e sempre bem democrático nessa casa. Presidente, agora um pedido meu é que a gente saiba quais são as obras que tem do Estado aqui no nosso município. Porque até pouco tempo ninguém falava que o Estado estava fazendo nenhuma obra. Agora deu um problema, é o Estado que está fazendo. Então que possa servir para essa casa, que possa haver uma relação aí de escalçamento, de ponte, de passagem molhada, de bueiro, que o Estado esteja fazendo para a gente saber. Não só quando dá um problema dizer que foi o Estado. Então aqui era só um questionamento que eu faço, eu acredito até que tenha sido, mas eu queria saber quais são as obras que estão em andamento do Estado, para que até pouco tempo atrás o Estado não estava fazendo nada, era a Prefeitura. Mas aí agora deu problema, agora é o Estado. Obrigado, presidente. Nada, vereador. Vereador, o senhor sabe, o senhor é sabedor disso, que a maioria das obras são conveniadas, ou com o governo do Estado ou com o governo federal. A Prefeitura dificilmente faz alguma obra com recurso próprio, a não ser obras pequenas, com recurso próprio. O senhor sabe disso. Inclusive,
Acho que tem até alguma emenda do deputado, nosso deputado Lúcio Girão, deve ter alguma emenda para Maranguape nesses últimos anos? Não, deve ter. A gente pode fazer um requerimento, o senhor pode fazer um requerimento, solicitando quais as obras em andamento que tem, em parceria com o Estado, governo federal, questão das creches, pró-infância, governo federal em convênio com o município, pavimentações asfálticas. A maioria dessas obras não são recursos próprios. Tem uma contrapartida do município, o senhor sabe disso. Conselheiro da parte, vereador Elisânio. Bom, vereador presidente, obrigado pela parte. Em relação a essa obra que o vereador Castro trouxe aqui, e que de fato para todos nós é lamentável, certo? Em função de que nós sabemos qual é o impacto que um reservatório de água daqueles tem para aquelas comunidades, em todos os sentidos. E nós tivemos, inclusive por coincidência hoje, eu tive um retorno dessa questão, numa visita feita à SRH, e nós estamos aguardando nos próximos dias uma visita técnica de membros da SRH, engenheiros da SRH, juntamente com a COGÉ. Nós pedimos para que eles avaliassem outros reservatórios para ver a segurança hídrica desses outros reservatórios. E eles pediram para que nós fôssemos específicos nesse momento agora, em função das fortes chuvas, em qual que a gente queria que fosse avaliado. E de pronto a gente falou que seria o açude de São José, lá no Retiro, pelo problema que ocorreu e posteriormente aconteceu novamente. E a gente espera que, confrontado esses laudos feitos pelos os engenheiros da Prefeitura, os engenheiros da SOP, como Vossa Excelência falou, é quem conveniou, e também da COGÉ e da SRH, a gente chegue, de fato, aos reais problemas que foram cometidos naquela obra lá. O fato é, isso a gente não pode tergiversar, certo? Se a obra não tivesse sido bem feita, tivesse dado toda a segurança técnica necessária, não teria ocorrido. Mas infelizmente ocorreu e a gente espera agora com que a resolução seja dada, porque quem não pode ficar no prejuízo é aquela população. Obrigado pela parte. Pronto, vereador. E é esse o cuidado que o município está tendo. A população será abastecida normalmente, não tem perca de água no açude, já foi recuperado o volume, tá certo? E os responsáveis serão responsabilizados, os engenheiros técnicos que assinaram a obra, mas aí para isso tem que seguir do jeito que foi projetada a obra. A prefeitura não pode modificar um projeto da SOP, do governo do estado, da empresa, porque ela tem que seguir do jeito que manda a obra, tá certo? Mas os responsáveis, nós queremos que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados por isso. Mas é uma questão que pode levar anos, a empresa às vezes pode entrar com recurso, dizer que não, e aí, por isso a prefeitura não pode deixar que a água vá embora e as pessoas sejam prejudicadas. Por isso que eu louvo, parabenizo ao prefeito, que pediu todo o empenho, a equipe trabalha, acho que na sexta trabalhou até 10 da noite lá para recompor a parede e a água não foi embora, né? Então, parabenizo a todos e bom dia. Pode, Mardônio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aline, vereadora Marina, o público que nos acompanha, gostaria de cumprimentar a todos os servidores públicos aqui do município que estão presentes aqui nesta casa, dizer que me somo ao vereador Valber no que for necessário para acompanhar, viu, presidente, lá junto a uma reunião no Instituto de Previdência do município, para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas que vocês possam ter. E queria dizer também que eu sou um vereador que atendo todo mundo que me procura aqui na casa. Às vezes eu sou um que saio por último conversando com as pessoas que nos procuram, e quer dizer que estou à disposição para conversar. E dependente de questões políticas, de oposição, de situação, eu quero dizer que o que for para o bem daquele instituto, vocês podem contar com esse vereador, como fiz aqui na época da reforma da Previdência, que fomos até, de certa forma, hostilizados por votar em algo que era necessário e que a gente acreditava naquele momento
para os servidores públicos. Muitas vezes é muito conveniente você se colocar numa posição, e com todo respeito aos vereadores que não concordam, que têm um posicionamento contrário, votar quando aquilo está aparentemente melhor para a sociedade, mas quando na verdade não é. Porque se não tivesse havido aquela reforma da Previdência, com certeza a situação de vocês, servidores, estariam muito pior do que vocês estão achando que está, que aí nós vamos ter certeza quando tivermos essa reunião que o presidente propôs. Mas me colocar à disposição para, dentro do nosso trabalho aqui da Legislativa Individual, colaborar com o Instituto da Previdência. Outro ponto, senhor presidente, eu queria trazer também... Posso fazer uma parte? Depois não, presidente. Outro ponto. Inclusive, já que o senhor abordou a questão do IPM, era um assunto que eu ia abordar e a gente perdeu a questão do tempo aqui. Na próxima quinta-feira, até aproveitar para convidar os senhores vereadores, nessa casa, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer o julgamento das contas de gestão do ex-prefeito João Paulo Xerez, que foi um dos que deixou de repassar mais de 8 milhões para o IPM. Então é importante que as pessoas acompanhem, que as pessoas, inclusive na época, os sindicatos eram para ter batido em cima, nós vereadores, todo mundo. Então deixou de repassar mais de 8 milhões no ano de 2000, isso é o ano de 2019, né? Então durante a gestão do prefeito e ex-prefeito, deixou de repassar mais de 8 milhões para o IPM, que é uma das causas de hoje estar em dificuldade. Pois não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Inclusive, quando levantei aqui nesta casa, aqui na época da votação, que a gestão anterior deixou de repassar mais de 8 milhões para o Instituto de Previdência, eu fui vaiado pelo sindicato que estava aqui presente. Porque eu falei que deixou de repassar mais de 8 milhões a gestão anterior. Aí eu pergunto, onde estava o sindicato na época que a gestão deixou de repassar mais de 8 milhões? Quero dizer que vocês, servidores públicos que estão aqui, estão certos, estão corretos em estar vindo aqui nesta casa, pessoalmente, buscar o direito de vocês. Mas antes de qualquer coisa, é necessário que cada um de vocês tentem estar a par, buscando no próprio site do Instituto de Previdência do município, as informações que estão lá disponíveis, para que vocês tenham suas próprias convicções sobre a situação do Instituto, sem ser o vereador Mardoni, sem ser o vereador A, sem ser o vereador B, que tenha colocado. E é bem verdade, que os vereadores são os representantes e tem que passar essa situação para vocês. Mas é muito importante que cada um de vocês também tenha a concepção do que está acontecendo. Outro tema que eu queria colocar, senhor presidente, sobre a questão que aí teve muita polêmica, no dia, por uma questão de acompanhar a pessoa no procedimento de saúde, não estive presente, mas vejo que vem se estendendo, que é a questão da passagem molhada do retiro. E aí eu gostaria aqui de colocar aqui uma questão dos valores. Eu acredito que o nosso amigo vereador Cássio se confundiu, não foi má fé, mas ele se confundiu na questão dos valores. Aquela passagem molhada, para que fique claro, não custou 800 mil reais. Ali foi um convênio, o vereador Danilo até explicou aqui, entre o governo do estado e o governo municipal, que colocou, do total do convênio são 727 mil reais, R$721,11, que é 367 mil, arredondando aqui para a passagem do retiro, e 360 mil para a passagem do Pirioás. E o vereador Cássio colocou que no seu discurso, e é verdade, ele foi o vereador mais votado dali daquela região, do retiro. Eu fiquei ali na cola dele, em segundo, o Dandão. Na verdade, nós três ficamos ali com essa votação, um ali próximo ao outro, e é um dever da gente, é um dever de todos nós, vereadores, é um dever da população, buscar soluções. A gente tem que trabalhar desde o primeiro momento, eu enquanto vereador, vejo o vereador Danão também, enquanto vereador, tentando buscar a solução para aquele problema. Pode ter ocorrido um erro na elaboração da passagem molhada? Pode. Eu sou engenheiro para afirmar isso? Não. Quem foi que executou o serviço? Foi uma empresa que foi contratada através de um convênio entre a prefeitura e o governo do estado. Pode ter ocorrido erro? Pode. A prefeitura notificou a empresa e a empresa está elaborando um estudo para apresentar. Se tiver ocorrido um erro da empresa,
E aí o vereador Riba falou que quando a empresa comete um erro, ela tem que reparar, e ele está certo. Se tiver ocorrido um erro da empresa, a empresa vai ter que reparar. Agora, não é salutar a gente querer culpar o prefeito, dizer que o prefeito, ali arrombou porque o prefeito fez um serviço mal feito. O prefeito é advogado, que nem eu não sou engenheiro não entendo de engenharia. E se existem erros, e se existem responsáveis, estes têm que serem punidos. E aí eu quero dizer, vereador Cássio, que eu também me preocupo com essa situação, tanto quanto Vossa Excelência. Tanto que nós aprovamos aqui nesta casa um requerimento do vereador Riba para convocar o secretário para ele vir aqui trazer as explicações técnicas que ele, como secretário, ele, como engenheiro, pode trazer aqui para esta casa. E eu acredito que essas informações vão chegar, que o secretário vai vir e que a gente vai ter uma solução. O que me preocupa hoje, vereador, o que me preocupa hoje é mais a questão de dar a solução no problema. A causa vai chegar. E quando chegar, os culpados serão, evidentemente, responsabilizados. Pois não, vereador Cássio? Vereador, obrigado pela parte. Mas, assim, eu só queria entender e saber, como todos aqui estão querendo saber, porque não arrombou o açude, não foi? Na parede do açude. Aí quem foi que tampou a parede do açude? Foi o Estado ou foi a Prefeitura? Porque ele disse que era a Prefeitura que estava botando máquina lá e arrombou de novo. Por que está arrombando? Só isso aí eu queria saber. Por que quem está tampando é a Prefeitura? Diz que é a Prefeitura que mandou as máquinas, caçamba, trabalhar até não sei que hora e está arrombando. E quem está na frente da administração de Maranguape é o senhor prefeito. Se ele contratou uma empresa e tudo, ele era para estar lá fiscalizando. Para estar fiscalizando e ver o que está acontecendo imediato. Isso ali não é para 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É para imediato que pode acontecer o pior. É isso aí que a gente está preocupado. Porque se arrombar a parede do meio, vai ser um prejuízo maior. Pode pegar a gente em casa lá embaixo, pode acabar com alguém lá na cachoeira, porque a água desce naquela porra da cachoeira, pode acontecer outra tragédia pior. Porque o que eu estou me preocupado aqui, que eu estou mais preocupado, é porque estão tampando e está arrombando. Como é que a Prefeitura faz um serviço numa semana e na outra arromba de novo? O que está acontecendo? Era só isso, senhor vereador. Sim, vereador. Vereador, se pudesse me dar a parte para mim não pedir os meus 3 minutos final, eu queria só dar uma palavra. Vereador, pessoal, que seja breve para dar tempo aqui, por favor. Não, é breve, vereador. Eu queria só perguntar, vereador, porque que nem o nosso presidente falou que na gestão passada ficou um rombo de 8 bilhões, né, na gestão passada sobre o PMM. Vereador, o presidente, sabe dizer se na gestão passada também do nosso atual prefeito, 2013 a 2016, ficou alguma coisa também ou não? Só foi nessa? Primeiro aqui eu vou finalizar aqui com o vereador Cássio, depois... pessoal, primeiro quero dizer que eu estou falando enquanto vereador desta casa, e não tenho procuração para falar pelo prefeito ou pelo secretário, mas nós, como membros do Poder Legislativo, que temos também a missão de fiscalizar, procuramos nos atentar e pesquisar sobre esses assuntos. Vereador Cássio, quem está tampando, fazendo o reparo na parede, é a Prefeitura de Maranguape. A empresa contratada, ela tem a obra, o serviço, como o vereador Riba aqui sabe também, tem uma garantia. E a Prefeitura não pode simplesmente chegar em uma obra que foi entregue agora e mexer numa obra que está na garantia, porque a Prefeitura vai perder a garantia e aí vai ser prejuízo para o cofre público. Entendeu? A Prefeitura está fazendo um reparo onde não é algo ligado à passagem molhada diretamente, não está no local da passagem molhada. E aí Vossa Excelência concorda que tem que fazer, porque senão a população fica ilhada, né? E aí, se for provado lá na frente que esse reparo que está sendo feito agora, esse arrombamento foi por conta de erro da passagem molhada, é natural que o jurídico da Prefeitura de Maranguape acione a empresa para que ela possa ser responsabilizada financeiramente como todo. Ok, senhores? E, por último, eu queria só pedir que a gente tivesse um pouco mais de cautela ao trazer alguns fatos aqui para esta casa, porque tudo que se fala aqui fica registrado nos anais da casa, né, gente? Tudo que se fala aqui fica gravado, tudo que se fala aqui vai para a ata, a Terezinha coloca, tudo que se fala aqui fica registrado. Eu tomei aqui a liberdade de ligar aqui para a Secretaria de Infraestrutura, vereador Riba, e aí também não estou dizendo que Vossa Excelência fez essa informação com o intuito de prejudicar, mas sim confiando na fonte que lhe passou. Acabei de ter informado que não foi cortada a energia
da rodoviária de Maranguape. Mardoni, inclusive eu recebi fotos, eu pedi fotos. Então, eu queria pedir, senhores, e aí voltar a dizer, não acredito que o vereador Riba falou isso com o intuito de prejudicar, de simplesmente informar a gestão. E sim confiando numa fonte que passou para ele. Mas para a gente tomar cuidado para tentar averiguar um pouco essas fontes que chegam até a gente, porque muitas vezes as pessoas que estão lhe passando uma informação, ela não está preocupada com Vossa Excelência, não está preocupada com a prefeitura, não está preocupada com o prefeito, está preocupada em fazer aquela confusão e está preocupado com dele. Então, para a gente nos resguardar e resguardar esta casa, o trabalho dos vereadores, a gente tentar checar um pouco essas fontes. Vamos trazer para o vereador. Não, só isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. A Câmara registra as palavras do vereador Mário Chimenez. Encontra-se escrita a líder do governo, Marina Lima. Bom dia aos meus colegas vereadores, à mesa, minha colega vereadora Aline, a todos os presentes na casa. Quando começou, a casa estava cheia, né, rapaz? Que bom, o Riba falou uma coisa que é muito interessante. Que bom que a presença, né, da população e que isso se tornasse corriqueiro, né, para a gente entender, às vezes, ali como é que funciona o legislativo, quais são as limitações, quais são os poderes, o que pode e o que não pode ser feito. Eu ouvi atentamente todos os meus colegas vereadores, né? E o Valber sempre carinhosamente, quando eu venho falar, ele me chama de líder, né? Quando eu assumi essa nova função, a minha principal responsabilidade comigo mesmo foi tentar ouvir os lados para, de alguma forma, chegar a uma solução esclarecedora, porque eu acho que o caminho é esse. A democracia, uma vez eu escutei essa frase, ela ficou marcada na minha mente, sabe? Que a democracia ela é o único regime político que o diferente é legítimo, vereador. Ou seja, divergir é legítimo, né? Então, assim, é importante todas essas divergências e construções que a gente faz aqui dentro. Porque o parlamento vem disso, vem de falar, né? E eu acredito que política se constrói assim, né, na conversa, no debate esclarecedor, né, eu acredito que seja nesse ponto. Eu quero começar falando sobre a questão do IPMM. Como sempre, o vereador Valber, nosso presidente dessa casa, muito neutro, né, que é o papel que ele tem que fazer como presidente dessa casa, ele propôs uma reunião, né, é bom ver a possibilidade, talvez, de montar uma comissão, não sei, assim, para que fiquem alguns vereadores, né? Eu sei que já existem vereadores que fazem parte do Conselho Fiscal, né? Eu acho que é o vereador Afonso, o vereador Mardoni, só vocês dois, pronto, que fazem parte do Conselho Fiscal do IPMM, mas eu acho que seja interessante essa questão, né? Essa questão de levar, de ser a ponte, porque realmente fica assim, às vezes a gente fica de um lado. Presidente, eu gostaria de... Não, pronto. Oi? Não era Neto, não era... Pronto. Gente, pronto. Eu acredito que o caminho seja esse, o caminho seja estabelecer o diálogo para ver de verdade o que está acontecendo de ambos os lados e daí tomarem as proposições cabíveis, né? Seja o que foi proposto aqui ou o que vai ser proposto pelos servidores. Eu acredito que o caminho justamente é esse que o Valber propôs. Acho que é por aí que a gente começa. Em seguida, a gente falou sobre o assunto do retiro, que já foi amplamente debatido aqui em outras ocasiões, né? Eu acho legítimo, principalmente os vereadores que são dos distritos, porque por questão de convivência eles entendem mais sobre esse assunto. E aí eu gostaria só de esclarecer o que já foi falado exaustivamente por outros colegas vereadores, que a CEINFRA continua trabalhando, né? E naquele momento que foi arrombado a primeira vez, teve que se fazer algo de urgência e ainda continua no período chuvoso. Então ainda se continua trabalhando. O fato é de que ninguém gostaria que algo daquele tipo acontecesse. Inclusive no dia 18 de abril, eu acredito que foi no 18 de abril, deixa eu só pegar aqui a data direitinha. Pronto. Foi.
dia 18 de abril foi colocado um requerimento nessa casa pedindo justamente explicações sobre o açude e outras obras que estavam em andamento. E essa, acredito que foi aprovada na sessão seguinte, terça-feira passada, faz uma semana hoje, foi aprovado por todos os vereadores. Então, acredito que a preocupação que é levada a esta casa por alguns colegas vereadores, elas se estendem a todos os outros e se estendem também à gestão. Né? Então, assim, que a gente continue cobrando solução em relação ao açude do Retiro. Pronto. Como é? Pronto. Que a gente continue cobrando solução em relação ao açude do Retiro, que é muito legítimo, que a gente continue cobrando que a CEINFRA trabalhe o mais rápido possível, como está lá desde o dia que aconteceu, e que as informações possam ser claras aqui sempre, que a gente possa levar as informações com coerência, com responsabilidade, e assim a gente conseguir juntos chegar num consenso de representação legítima da população e dos interesses da população. E são essas as minhas palavras. Muito obrigada. A Câmara Registral da vereadora Marina. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, damos início à hora do dia. Pronto. Já com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, coloco em votação o projeto de resolução número 011/2023, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima Paula. Em discussão. Para discutir. Aqui nós estamos dando mais uma medalha do mérito legislativo, a Kleber Brasil, para um atleta do município. Eu acredito que alguns conhecem, acho que o Hugo conhece, o Bertinho estava aqui, pronto. Que é o Caio Lessa, que, né, nos representa, inclusive, fora, na modalidade do vôlei, né? Então, é um atleta do município. Eu peço, né, aos colegas vereadores apoio. É um menino jovem, inclusive ele tem a minha idade, completou ontem. Essa ela é de 96. E aí ele completou ontem 27 anos. Eu acredito que é um reconhecimento legítimo por toda a representação que o Caio faz, tanto dentro do município quanto fora. Ele acabou se tornando referência, inclusive, né, na modalidade. Então, eu queria pedir a todos os colegas vereadores o apoio e o reconhecimento em relação ao trabalho que ele vem fazendo e a representação que ele traz ao município. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o projeto de resolução número 011/2023, da autoria da vereadora Marina. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Caminho para a ordem do dia da próxima sessão. No caso, terça-feira, né? Em segunda discussão para votação, projeto de lei de número 014/23, de autoria do vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho, que denomina de Laura Floriano de Souza Teixeira, a rua situada no centro do distrito de Itapé do Sul, e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a próxima sessão, para a terceira e última votação sem discussão. Em discussão, o requerimento de número 036/2023, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva. Em discussão. Para discutir, vereador Ribamar. Discutir, presidente. Presidente, esse requerimento aqui que eu coloquei é simplesmente um requerimento muito bom para a população saber até quantos prédios nós temos em Maranguape e quem são os donos e qual o valor dos aluguéis, e inclusive a gente pode fiscalizar também se tem algum fechado e pode ser aproveitado com algumas outras coisas, tá certo? Aí eu peço aqui que os senhores vereadores vejam se pode votar a favor, para a gente saber quantos prédios públicos tem em Maranguape, o valor e quem são os donos. Simplesmente eu acho que não tem o que ser contra
uma coisa dessa para a gente esclarecer para a população o que está acontecendo em Maranguape, Elisane. Vereador Neto e quem quiser votar a favor. Eu conto com o apoio de vocês. Viu, Cássio? Vereador Natirão. Vereador Riba, já adianto meu voto, né? Eu tinha até que ter saído, mas fiquei esperando seu requerimento e voto favorável, porque eu vejo um requerimento simples, se não tem o que esconder, não precisa negar essa casa, né? Então, eu acho que a população deve saber, até tem que saber valores de alguns prédios, saber com quem está, que quando chega nessa casa a gente sabe até mais se tem favorecimento a algum familiar, algum acordo político, alguma situação. Então, aqui eu acompanho o seu requerimento e gostaria realmente também de saber simplificado, né? Obrigado, vereador. Vai discutir, presidente. Vereador Elisânio. Vereador, desde já hipoteca apoio à sua solicitação de forma de requerimento, porque o que está aí por trás dessa, não está no seu texto aí as palavras colocadas, mas tem aí implicitamente dois princípios básicos da gestão pública. E é uma das coisas, vereador Cássio, que infelizmente a gente observa as deficiências do ponto de vista de execução dos planejamentos de gestão, e há um esforço enorme por parte das gestões de atenderem os princípios básicos da gestão pública. A gestão pública, ela tem ritos, ela tem normas, ela tem leis. Não é ao bel prazer dos gestores fazer da gestão pública como quer. E aqui no seu requerimento eu observo que tem dois. O princípio da publicidade, que é o que é público, é de direito de conhecimento de todos, e o princípio da eficiência, que é quando o recurso é gasto de forma a atender única e exclusivamente a necessidade pública. E aí, quando você coloca um requerimento nesse sentido, certo? Pedindo essas explicações, eu não quero entender que Vossa Excelência simplesmente está trazendo isso aqui, certo? Para trazer algum tipo de suspeita sobre o que está sendo colocado. Eu acho que o que Vossa Excelência pede, de fato, é qual é ou quem são, né, as pessoas, os prédios, o que é aquilo que de fato o município apresenta e qual é o seu grau de retorno para a utilização do nosso povo. Né? E é isso que creio eu que vai ser aprovado e a gente vai ter acesso a essas informações. E desde já, como já falei inicialmente, pode contar com o meu apoio. Mas continua, vereador Cássio. Bom dia novamente. Também quero deixar também meu total apoio ao seu requerimento, vereador Riba. E tudo que traz essa casa de requerimento, projeto, tudo que seja transparente, né? Pedindo transparência aos maranguapenses, que é o que botou nós aqui. E quem botou nós aqui foi o povo, e o povo quer saber. Então, para saber, tem que ser votado por aqui, por essa casa. E eu sou a favor do seu requerimento. Espero que todos os seus vereadores também sejam a favor, para ter transparência aqui na casa. Muitíssimo obrigado. Não havendo mais sem querer discutir, coloco o requerimento do vereador Ribamar em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Desaprovado com 11 votos contrários. 11-4. Eu quero dizer para o vereador Ribamar que, por exemplo, na semana passada um requerimento do vereador Ribamar foi aprovado. E eu não vi nenhuma matéria na internet elogiando a Câmara por ter aprovado aquele requerimento. Né? Hoje eu já vou ver, inclusive até a minha foto vai para as redes sociais, né? Eu nem voto, mas eu me solidarizo. Eu quero dizer aos senhores que a gente não é obrigado a aprovar tudo, os vereadores, os senhores, cada um vota de acordo com a sua consciência, né? Mas, tem tudo no portal de transparência. A maioria das vezes, eu já fui vereador de oposição e a gente quer também um pouco de mídia, de palco para fazer política, né? Mas você está no seu papel, vereador. Então, enquanto essas explicações pessoais, vereador Elisânio, esperar 3 minutos. Presidente,
como eu já ouvi uma frase aqui que já ficou marcante nessa fala, né? Nessa mesa, e ela está sendo replicada. Eu ouvi atentamente aqui as falas dos nossos companheiros vereadores, e uma coisa me chama a atenção, certo? Sempre. E eu vou sempre usar do direito de discordar, certo? Próprio do que é poder democrático, próprio do que é o discurso, digamos assim, parlamentar saudável. Eu não consigo entender qual é o entendimento que se faz, certo, para dizer que aquela reforma posta para os servidores foi uma reforma necessária nos moldes que ela foi feita para o município de Maranguape. Ela poderia ter sido feita para atender de forma muito mais abrangente, não simplesmente com objetivos específicos, porque a gente descobriu que o objetivo específico daquela reforma era necessariamente ter acesso ao parcelamento do débito do IPM, ter acesso aliás, ficar de acordo com a emenda constitucional 103 do governo federal, que impôs aos municípios a adequação das suas previdências como uma forma de coação. Não posso, como servidor público, entender que aquilo foi algo benéfico para a população de servidores do município. É inadmissível um servidor entender que quando você tinha um período posto para se aposentar e botou em cima mais 5, 6, 7 anos, 10 anos em alguns casos, como é que isso foi benéfico? Do ponto de vista financeiro, contábil, certo? Nós tivemos a elevação de uma alíquota para 14%. Se aquilo tivesse resolvido o problema, vereador Cássio, a gente não estaria um cálculo atuarial dizendo que ano que vem o IPM está quebrado. Nós vamos ter que rever tudo isso novamente. Eu não sei se vai dar tempo. Nessa legislatura tem que rever aquilo. Ou então, o que eu vi lá no cálculo atuarial e estão dizendo para a gente é mentira. Eu não quero entender que algum documento está saindo dos órgãos oficiais da prefeitura que não seja verdade. Então, meu povo, eu não quero espetacularizar. Eu não quero trazer aqui para o discurso pequeno de situação e oposição. Mas eu preciso, nós servidores, precisamos dessas informações o quanto antes. E aqui, vereador Riba, eu não vou aqui me sentir menos valorizado que Vossa Excelência. Vossa Excelência teve um requerimento aprovado semana passada, que vai ao encontro de um problema grande que está ocorrendo no município, que foi o arrombamento do açude. Eu tive um requerimento reprovado que trata de outro problema enorme, que é o IPM municipal. Por que a gente tem transparência para uns e para outros não? A sua necessidade de saber das informações das obras do governo, ela é tão importante como a nossa, como servidor, de saber o que está acontecendo no Instituto de Previdência Municipal. Ficaria muito melhor se nós tivéssemos aprovado aquele requerimento semana passada, independente que tivesse sido meu. Para finalizar, presidente, temos que passar a mensagem que nós não temos nada a esconder nesse Instituto de IPM. E creio eu que não temos mesmo. Por isso, a necessidade do debate e a discussão sobre esse tema. Muito obrigado, presidente. Enquanto se escuta as explicações, pessoal. Bom dia mais uma vez a todos. Seu presidente, como já foi oposição também, ele já colocou alguns requerimentos e também doidando a cabeça do prefeito, né? E eu quero dizer para vocês aqui que o que eu colocar que for bom para o povo, eu vou continuar colocando, eu vou fazer requerimento, eu vou fazer indicação, vou cobrar o prefeito. Se for preciso, eu vou para a rede social, eu vou. Se for preciso, eu vou. E eu espero que o povo também vá junto e que a gente possa cobrar mesmo, porque quem coloca o vereador aqui nessa cadeira não é o prefeito. Então eu vou trabalhar para vocês mesmo, para o povo. E vou até o fim, até 2024, até 2008, até quando eu puder trabalhar para vocês, eu vou sempre estar junto com vocês, pessoal. É só isso, muito obrigado. A Câmara registra para o vereador Ribamar
Assim encerrado, gostaria de registrar aqui a presença dos ex-vereadores Cristiano, esteve nessa casa na gestão passada, vereador Dema, e do nosso ex-secretário de Agricultura, sou Antônio Almeida, o vaqueiro. Sejam bem-vindos a esta casa. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4, quinta-feira, exclusivamente para a votação das contas de gestão do ex-prefeito João Paulo Ferreira de 2019. Boa tarde a todos.